Boa noite. Pessoal, a apresentação está visível para vocês. Você está falando, mas o seu áudio não está vindo. Está sem áudio. Ele está sinalizando como seu áudio é aberto, mas ele não tá transmitindo. Provavelmente o seu microfone ou algo do gênero está desativado. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. O nosso objetivo aqui é trazer uma visão da Lei Geral de Proteção de Dados. E o tema que nós pontuamos na UniBR para essa palestra, na realidade desse overview, é a LGPD e os impactos na área da saúde, nas empresas e na privacidade das informações. Já começa um ponto a ser questionado, né? Eu vou pedir até, se porventura alguém quiser interromper ou fazer alguma solicitação, pode fazer por áudio, porque como eu estou fazendo a apresentação numa única tela, eu não consigo acompanhar o bate-papo, ok? O primeiro ponto a ser destacado com relação à LGPD é que o mercado, o governo, as entidades, eles esquecem de destacar esse ponto aqui. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O foco dessa lei é a pessoa física, ou como o direito trata, a pessoa natural. Então, vamos começar a dar um overview nisso. Então, qual é o objetivo dessa lei em específico? Ela foi elencada em 2018, e nós estamos em 2020, e até agora ela não entrou, né? Então, nós vamos tratar também com relação a isso. O artigo 1º dessa lei, ela dispõe muito claro, né, sobre o tratamento de dados pessoais. Olha só que interessante, o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O que eu quero dizer como inclusive nos meios digitais? Porque essa é uma lei que ela não dá amparo para a pessoa natural, para a pessoa física, somente no conceito dos meios eletrônicos. Eu tenho que dar total cobertura, total amparo aos dados pessoais, ou seja, aos dados das pessoas naturais, em qualquer mídia que seja. Então, pode ser na mídia papel, no audiovisual, no meio eletrônico, eu tenho que proteger o dado de qualquer forma de divulgação e de tratamento, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Quando eu começo a olhar nesse sentido, eu estou vendo que, pela primeira vez, né, de forma clara, de forma objetiva, a legislação brasileira começa a dar proteção a nós, pessoas naturais, né, ao cidadão. Só que aí vem mais um detalhe. Quando você pensa nesse tipo de proteção, nesse tipo de amparo legal, ele aumenta o teu nível de cobertura. Em que sentido? Pouco importa qual é a entidade que está recebendo, que está capturando esse dado. Então, se essa informação for capturada pelo Google em território nacional, tá?
ela vai ter que dar amparo a essa mesma lei, porque o dado foi capturado em território nacional. Mas o dado da Google fica armazenado no exterior. Não interessa onde o dado fica localizado. O que interessa é onde o dado foi capturado. Então, se ele foi capturado em território nacional, ele tem que responder pelas leis em território nacional. Bom, qual é o propósito, né? Vamos lá, de forma bem objetiva. Ela regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais. Todo mundo aqui já deve ter sido vítima de situações muito claras, né, de uso indevido das suas informações pessoais. Então, a exemplo, você vai trabalhar numa empresa qualquer, a empresa utiliza os seus dados vão para o banco através de um vínculo de conta-salário, aí o banco pega esse dado, vende esse dado para uma agência de telemarketing, essa agência de telemarketing fornece esse dado para uma empresa de venda de planos de saúde, daqui a pouco você está recebendo a ligação de uma empresa vendendo passagens aéreas te oferecendo uma proposta. Você fala, mas como é que esse dado, como é que essa minha informação chegou até esse usuário final, até essa empresa que está fornecendo esse serviço? Nós não temos controle. Apesar que esse ativo, essa propriedade é sua. Você tem o direito de utilizar esse dado pessoal para o que você quiser. E você, como ter esse direito, você também pode negar o uso dos seus dados pessoais a quem quer que seja. Então, quais as regras que são definidas nisso, né? Essas regras definem os conceitos de segurança, como é que essa informação vai ser tratada, os conceitos de transparência. O que é transparência nesse sentido? Se eu for compartilhar a empresa que capturou esse dado, se ela for compartilhar esse dado com um terceiro, com a empresa de plano de saúde, como eu citei, você vai ter que tratar isso. Mas tratar de que forma? Eu tenho que falar com a pessoa que me deu o dado, ou seja, o dado que eu capturei, e perguntar para ela: vem cá, você me autoriza a compartilhar o seu dado com alguém? Né? Você me autoriza a fornecer essa sua informação para um terceiro? Se você disser não, você não vai querer que os seus dados sejam compartilhados. Só que no Brasil de hoje, ou melhor, até pouco tempo atrás, no mundo, de uma forma geral, nós não tínhamos essa segurança, esse amparo legal. E onde começou isso? Isso começou muito claramente na GDPR, né, que é uma lei que foi implementada na União Europeia, e através da União Europeia, desde maio de 18, a GDPR está implementando regras no tratamento, na captura, no compartilhamento de qualquer dado de pessoa natural na União Europeia. Só que, como o mundo hoje é literalmente um quintal, né? Está todo mundo muito próximo, o conceito da globalização exige o mútuo reconhecimento. Então, o Brasil, em função de exercer negócios com empresas internacionais, existem empresas que prestam serviço no Brasil e as suas bases estão na Europa, elas têm que ser habilitadas, elas têm que ser regulamentadas. Então, o Brasil, de uma forma indireta, acabou sendo obrigado a seguir pela mesma linha de conduta para respeitar o dado da pessoa natural da mesma forma como a Europa faz na GDPR, através da GDPR. Mas é só a Europa? Não. Na Europa, só não. Nós também temos isso operando nos Estados Unidos, a Europa de uma forma geral, a Ásia também já está com seus processos em implementação. Isso tudo está me dando uma série de vantagens, onde eu vou conseguir dar justamente esse ganho de informação. Pessoal, você poderia fechar o microfone um pouquinho, por favor? Obrigado.
O que é um dado pessoal, então, nesse sentido, né? Quando eu penso em dado pessoal, é qualquer informação que identifique a pessoa, o indivíduo, né? Identifique ele no conceito de pessoa, o seu nome, o seu endereço, as suas características pessoais, né? Então, aqui, como estamos dizendo aqui, qualquer informação que identifique o indivíduo em particular, obtidos em qualquer tipo de suporte. Olha só, novamente, qualquer tipo de mídia, seja ela eletrônica, papel, meio informático, sonora, imagem. Então, se eu identificar a pessoa, é um dado pessoal. E o que muda com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados? Todos nós, né, pessoas naturais, cidadãos, né, amparados pela lei no Brasil, nós passamos a ter o direito de saber exatamente o que as empresas estão fazendo com os meus dados. Então, como assim o que elas estão fazendo? Primeiro de tudo, para que ela quer o meu nome? Para que ela quer o meu CPF? Para que ela quer a minha opção religiosa, a minha opção política? Meu salário, há quanto tempo eu moro num determinado endereço, se aquela residência é própria ou locada. Para que a pessoa quer essa informação? Por que quando eu vou na farmácia, eles pedem o meu CPF? Eu garanto para vocês que não é para emitir a nota fiscal, porque o cupom fiscal eu não preciso do CPF. Mas a gente vai discutir sobre isso. Então, pelo lado das empresas, eles têm que fornecer de forma clara, objetiva, bem didática, para qualquer perfil de pessoa conseguir interpretar o que eles querem com o seu dado pessoal. Qual é o objetivo deles? Então, tipo de dado deve ser protegido? No caso da GDPR, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela me trata dois tipos de dados que têm que ser prioritariamente protegidos. O dado pessoal, né? Aquele que identifica efetivamente a pessoa, e o dado sensível. Aí a gente fala assim, o que é um dado pessoal e o que é um dado sensível? Ou melhor, o que é um dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível é todo e qualquer dado, ou melhor, toda e qualquer informação que possa gerar uma distinção de você perante um grupo de pessoas. Então, que tipo de separação eu poderia fazer? Eu quero olhar todas as pessoas que estão na base de dados, que são da religião X. Eu quero saber todas as pessoas que são do sexo feminino e estão entre 30 e 40 anos. Eu quero saber todas as pessoas que possuem a opção política do partido tal. Eu quero saber todas as pessoas que possuem doenças cardiopatas, né? Quando eu começo a entrar em detalhes que possam vir a segregar alguém no meio de uma massa de dados, isso se torna sensível. Então, por que isso? Se eu tratar a pessoa pela sua etnia, se eu tratar a pessoa pela sua opção religiosa, se eu tratar a pessoa pela sua opção sexual, eu estou fazendo uma segregação. Isso se torna sensível. Eu tenho que tomar muito cuidado. Além outros casos, por exemplo, dados genéticos, dados biomédicos, né, para identificar históricos de doenças, a probabilidade e a propensão de doenças pré-existentes através de uma estrutura genética, isso tudo caracteriza dados sensíveis. Nesse sentido, nós temos que, primeiro de tudo, começar a construir um conceito. Por que eu estou falando isso tudo de forma técnica, né? Porque, de acordo com o Código Civil, no Brasil de hoje, né, ninguém mais pode declarar desconhecimento da lei. Mesmo sabendo que no Brasil de hoje se torna humanamente impossível, até para os próprios operadores do direito, terem pleno conhecimento de todas as leis, haja vista as constantes alterações, os constantes decretos, os constantes aditivos
adendos que são feitos a legislações que já estão, outras que foram substituídas e simplesmente outras que foram emendadas, né? Mas é uma pena, a lei é clara nesse sentido e ela diz que você não pode apresentar ou declarar desconhecimento. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a construir conceitos para, principalmente, saber quais são os nossos direitos, né? Então, vamos considerar alguns critérios aqui, alguns conceitos, né? Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, ou seja, à pessoa física. Dado pessoal sensível, conforme eu expliquei, aquele que pode caracterizar uma distinção, uma segregação de uma determinada pessoa, um grupo de pessoas no meio de uma massa de informações. Dado anonimizado. O que seria isso, esse dado pessoal anonimizado? Quando eu trabalho com uma massa de dados e eu vou extrair vantagem comercial sobre essa massa de dados, é claro, é óbvio que eu vou ter o nome das pessoas. Com isso, eu vou estar compartilhando dados pessoais. Se não estiver amparado, não estiver de acordo com o que a lei determina, não vai funcionar. Porém, quando eu faço o compartilhamento de um dado, que eu capturei, seja pelo meio que for, e eu compartilho esse dado de forma anonimizada, ou seja, a pessoa não vai poder ser identificada, vai ser um José das Couves, né, vamos dizer assim, uma pessoa qualquer no meio de uma massa, de forma que ela não possa ser identificada, você não consegue fazer uma análise reversa e conseguir identificar exatamente que aquele José das Couves, na realidade, é o Ricardo Manuel da Silva, vamos dizer assim, tá? Se eu tratar esse dado como anonimizado, eu posso utilizar isso para fins estatísticos, para fins de estudos clínicos, para fins de estudos científicos, para uma série de estatísticas sociocultural, política, sem nenhum problema e sem nenhum conflito com a lei. Aí vem outra especificação, né? Titular. O que seria o titular? Titular é o dono do dado, ou seja, o seu nome pertence a um titular, que esse titular é você, né? Então, todos os dados que dizem respeito, que referenciam-se a você, o teu CPF, o teu endereço, o teu RG, são dados pertencentes a um determinado titular. E esse titular, por regra, é uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física. Controlador. Quem seria o controlador? Quem captura, quem administra esse dado. Essa pessoa, ou pessoa jurídica, ou pessoa física, não importa, pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa, ela é quem faz o agente de tratamento da informação, ou seja, ela que manipula a informação. Operador, pessoa natural ou jurídica, né, também de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. É o agente de tratamento. Bacana. Tratamento é uma operação realizada com dados pessoais. O que é o tratamento? É quando eu faço uma determinada coleta de informação e começo a segregar essas informações. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o possível mercado de vendas de um novo lançamento de imóveis. Então, eu tenho lá uma região estratégica no país e eu quero fornecer para um determinado segmento da sociedade essa proposta comercial. Eu vou nesse banco de dados e começo a fazer uma série de manipulações e filtros dessa informação. Então, eu vou querer saber pessoas que têm um determinado ganho financeiro, pessoas que têm uma determinada característica socioeconômica, um nível educacional X, um nível de patrimônio Y. Então, eu começo a fazer uma série de filtros para falar assim, bom, para esse imóvel, na cidade de São Paulo, por exemplo, eu tenho um universo de possíveis 2.000 compradores. Então, será que é viável eu lançar essa informação? Então, eu estou tratando esse dado, estou classificando esse dado para que eu possa fazer uso dele. Então, isso é o que a gente chama de tratamento. Uso compartilhado é quando eu pego a informação que está nesse banco de dados, que está sob o meu domínio,
e eu pego esse dado e faço uma transferência, um compartilhamento, eu forneço essa informação para um terceiro. E esse terceiro tanto faz, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, tá? Privada ou pública, não interessa, mas eu estou compartilhando esse dado para uma determinada atividade. E a gente vai discutir como é que funciona isso, ok? Principais conceitos. Então, vamos lá. Titular a gente já viu, quem é o titular é a pessoa natural, já vimos que os agentes de tratamento podem ser o controlador e o operador, bacana. E agora vem uma coisa que até então a gente não tinha visto, né? É um termo chamado consentimento. Quando eu falo desse termo consentimento, eu estou entendendo que eu quero ter a autorização para que eu manipule esse dado. Então, consentimento é a livre manifestação, ou seja, a pessoa física, o titular, né, o dono do dado, ele expressa de forma clara a sua autorização, ou seja, o seu ato de fornecer esse dado para a atividade que a empresa requer. E aí vem um detalhe: de acordo com a lei, a empresa tem que ser muito clara que tipo de uso ela vai dar para o seu dado. Então, você vai consentir de acordo com o tipo de finalidade que a empresa apresentar. Se a empresa apresentar que é simplesmente para um histórico, para uma análise comercial, para uma análise de mercadológica, para saber o nível de penetração do determinado produto, muito que bem. Mas, em momento algum, está dizendo lá que você está autorizando compartilhar o seu dado com um terceiro, por exemplo, aquela agência de viagens. Se por acaso aquela agência de viagens fizer contato com você e você conseguir rastrear que esse dado foi oriundo da empresa que coletou e você não deu esse consentimento, a lei permite ela lhe dar direitos a poder tomar alguma ação com relação a isso. Então, a gente vai continuar aí. Tratamento, eu já expliquei como é que seria isso. A transferência internacional de dados, aí é outro critério, né? Como também já comentei, o mundo hoje é um quintal, nós temos os nossos dados armazenados mundo afora. Ninguém sabe, por exemplo, aonde as suas postagens do Facebook estão armazenadas, aonde os seus e-mails do Google ou do Hotmail estão armazenados, aonde a sua informação está guardada em qualquer um desses drives virtuais que vocês utilizam. Essa informação, ela está, por via de conceito, na nuvem. A nuvem, de forma clara e objetiva, ela fica naquele lugar desconhecido e não sabido. Ou seja, eu nunca sei de forma clara onde os meus dados estão fisicamente armazenados. Então, dessa forma, existe sim uma captura do dado em território nacional, e esse seu dado, ele pode estar armazenado em um data center aqui no Brasil, como pode estar sendo capturado no Brasil e ser armazenado num data center na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu tenho que saber de que forma isso está sendo feito. E independente aonde esse dado esteja armazenado, em função da captura ser em território nacional, ele vai ter que responder pela Lei Geral de Proteção de Dados pelo Brasil. Ou seja, independente dele estar armazenado nos Estados Unidos, eu vou ter que seguir as regras aqui. Agora, eu também tenho casos onde o dado pode estar armazenado, capturado e armazenado em território nacional, e posso transferir esse dado para um data center, por exemplo, na Itália. Se eu for transferir esse dado para a Itália ou para a Inglaterra, por exemplo, para fazer uma pesquisa científica, no caso agora, né, o corona, nós estamos com o Covid aí atacando o mundo inteiro, eu posso ter um centro de pesquisas lá na Inglaterra e
eu pegar esses dados que estão capturados aqui em território nacional e fornecer isso para efeito de pesquisa lá na Inglaterra, eu tenho que dar essa autorização também. Então, no meu consentimento vai ter que constar isso. Salvo se, quando eu for compartilhar esse dado, eu compartilhá-lo de forma anonimizada. Se eu compartilhar em forma anonimizada, ou seja, em um formato que ninguém consiga saber quem foi o titular, quem é o titular daquela informação, não tem nenhum problema. Mas se aquela informação puder vir a identificar o seu efetivo titular, eu teria que ter um consentimento claro dessa pessoa. Aliado a isso, também no Brasil vai ser não, né? Pela lei tem que ser definida uma autoridade nacional. Então, a autoridade nacional é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Aonde ela vai fazer toda a gestão dessa informação. Ela vai agir como as outras agências reguladoras, vamos dizer assim, como uma Anatel, como uma ANEEL, como a ANS, ela vai zelar pelo cumprimento e pela ação de aderência de todas as empresas à lei e de forma clara, respeitando o consumidor, ou seja, o titular do dado. Só que, de acordo com a lei, que seria a Lei 13.709, eu tenho alguns conceitos muito claros, né? Esses 10 conceitos que estão em tela aqui me trazem o que nós chamamos de princípios da privacidade. Toda e qualquer informação que for capturada, for tratada, for manipulada, for compartilhada, ela tem que seguir esses princípios da privacidade. Então, eu tenho que ter claro qual é a finalidade daquela minha captura, o porquê que eu preciso daquela informação, a adequação dela, o livre acesso. O que significa isso? O titular do dado ele tem que ter livre acesso a essa informação. Essa informação tem que ser disponibilizada de forma transparente para o titular, ou seja, aquele banco que capturou a minha informação através da minha conta salário da empresa, se ele compartilhou com a agência de viagens, vai ter que estar lá registrado no banco de dados do banco, dizendo que o José das Couves, por exemplo, teve o seu dado compartilhado com a empresa de viagens XYZ. E quando foi e quais foram as informações que foram disponibilizadas. Então, eu tenho que ter plena transparência de tudo que for feito com o meu dado. A prevenção, né? Eu tenho que ter uma gestão, um controle. Eu não posso permitir a discriminação, ou seja, a informação ela não pode ser utilizada de forma a segregar, né? Eu tenho que ter claro a utilização, ou seja, a minha necessidade. Não basta a finalidade. A finalidade para o que eu vou fazer com o dado, tudo bem, é um estudo comercial, mas eu tenho necessidade de capturar aquele dado, eu preciso saber o ano de nascimento da pessoa, não basta saber sua idade, a qualidade da informação, né? Como é que eu posso tratar essa informação com plena qualidade? A segurança. Essa informação, ela não pode ser acessível por terceiros. Essa informação é acessível somente por dois segmentos, ou pelo titular do dado, ou pela empresa que capturou o dado. Mas ninguém pode ter acesso a essa informação. Então, eu tenho que ter plena segurança de que todos os dados que estão armazenados não vão sofrer vazamentos. Como aconteceu recentemente em vários sistemas espalhados pelo mundo, tivemos vazamentos pelo LinkedIn, tivemos vazamentos pelo Facebook, tivemos vazamento pelo próprio Google, tivemos vazamento pela Microsoft. Quer dizer, todos os grandes parceiros internacionais já passaram por ações de vazamento. Então, a lei hoje, ela exige que quem for o detentor desse dado, né, quem estiver com esse dado guardado, tem que ter a máxima segurança e o máximo critério com relação ao dado que está dado sobre a sua guarda, porque isso é um ativo financeiro. Informação tem valor
no mundo de hoje. E, por final, quem detém esse dado tem que ter plena responsabilização, ou seja, ele vai ser responsabilizado por tudo o que for feito de forma indevida com o dado. E ele vai ter que prestar contas perante a justiça e perante o próprio titular. Ok? Até aqui, pessoal, eu estou sendo muito prolixo, estou conseguindo dar uma informação mais clara a todos, está sendo acessível. Se quiserem jogar no... Primeiro traduz o que é prolixo. Quando você repete de forma muito difícil uma determinada informação. Não, está claro. Bem claro, Tinão. Tá. Tá bem claro, professor. Tá bem legal, professor. Tá muito interessante saber dessas coisas. Não está sendo prolixo, não. Então, tá joia. Vamos continuar, então. Então, conforme eu já deixei muito claro, né, os principais conceitos, nós já vimos quais são os direitos do titular, ou seja, o dono da informação. Já vimos que o dono da informação ele tem que fornecer um consentimento, né? Então, ele tem que dar autonomia, ele tem que dar autorização a quem for tratar o dado. Quem for tratar esse dado, quem for armazenar esse dado, que é classificado como controlador, ele vai ter que responder por tudo isso, ele vai ter que dar todas as garantias, vai ter que dar todas as informações sobre o dado que está sob a sua guarda, e se tiver alguma coisa que ocorra de forma irregular, ou seja, algo que saia dos trilhos, né, que saiu fora do enquadramento do consentimento, ou teve algum vazamento, ou teve algum uso irregular, essa empresa ou pessoa, né, pode vir a sofrer sanções. E essas sanções, elas são bem pesadas. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Bom, a lei, ela, por via de regra, ela deveria entrar em vigor agora em agosto, né, de 20, mas nós estamos aí com alguns problemas, né? A legislação está sofrendo constantes projetos de lei, medidas provisórias, aonde estão, de certa forma, atrasando a implementação dela. Então, quando eu começo a olhar em relação à lei, eu começo a identificar algumas restrições. Então, essas restrições, elas são amparadas em cima dos seus respectivos artigos. Então, no artigo 9º da mesma lei, ela está dizendo que o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Ou seja, olha só que interessante, pessoal, acesso facilitado, ou seja, qualquer pessoa tem o direito de ser atendido por quem quer que seja e dito a ela o que foi feito com as suas informações. Então, de acordo com isso, para o atendimento do princípio do livre acesso. Então, aí começa uma série de itens, né? Finalidade específica, forma e duração do tratamento. Olha só, duração quer dizer que eu posso especificar um prazo de validade que aquela empresa pode ter meu dado sobre a sua guarda? Sim, eu posso determinar que ela só vai poder usar o meu dado enquanto, por exemplo, eu estiver contratando aquela determinada empresa de TV a cabo. Acabou, eu cancelei o meu contrato com a empresa de TV a cabo, ela não tem mais o direito de usar o meu dado para nada, nem para entrar em contato comigo de novo. Então, eu estou dando um prazo de validade, né, a duração. Tem que ficar claro quem é o controlador, ou seja, quem é que está armazenando, tratando, utilizando esse meu dado. Eu tenho que ter informações claras de contato, ou seja, não basta só aquele simples saque, né, do serviço de atendimento ao cliente. Eu tenho que ter informações claras e objetivas de quem é a empresa. Então, tem que ter lá informações de quem é a empresa, o seu CNPJ, o seu endereço, onde ela está baseada, qual é o meu canal de acesso, quem é que eu solicito informações, e eu tenho que ter essa informação facilitada. Seguindo por essa linha, eu continuo tendo informações sobre o uso,
do dado, o que eles estão fazendo com a minha informação, e eles têm que ser responsabilizados. Seguindo, e aí vem uma coisa que é muito inerente, né? Na hipótese em que o consentimento é requerido, este será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo. Ou seja, se eu usar a informação daquela pessoa para uma aplicação que não foi a que estava identificada no meu consentimento, qualquer uso que for fazer do meu dado é irregular. E sendo irregular, esse controlador do dado, ele está passível das punições que eu citei. Isso é só um dos itens. Essa apresentação toda eu vou deixar disponível na internet para vocês. Eu vou passar o endereço na sequência, que seria o meu próprio site lá, tem artigos, aí vocês vão poder pegar essa apresentação, ok? No artigo 18º, está lá, o titular dos dados pessoais tem o direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, você vai ter um formulário eletrônico, uma central de telefone, onde você vai fornecer essa requisição, você vai formalizar essa requisição. Então, vai vir a confirmação da existência de um tratamento, ou seja, a manipulação da tua informação. Quem é que acessou a tua informação e quando acessou, eu posso ser obrigado a dizer que teve uma consulta. Vamos pegar um exemplo hoje em dia. Eu acredito que vocês tenham passado pelo aquele conceito do cadastro positivo. Vocês estão acompanhando essa nova legislação do cadastro positivo? Sim, sim. Sim. Quando você fala do cadastro positivo, significa dar uma qualidade, dar um score, ou seja, um nível de avaliação para o consumidor. Se ele é um bom pagador, se ele paga a conta antecipada, você vai tendo uma nota. Quanto maior a nota, maior a qualidade positiva desse consumidor. Bacana, mas, gente, esses meus dados estão armazenados aí no SPC, no Boa Vista, e, peraí, mas quem usa, quem acessa o meu dado? Quem que está consultando esse banco de dados? De acordo com a LGPD, a qualquer momento eu vou poder entrar lá no SPC, ou no Serasa, ou na Boa Vista, e vou poder requerer uma espécie de um extrato, aonde eles vão ter que fornecer para quem os dados, para quem acessou os meus dados, para quem os meus dados foram compartilhados, quem teve acesso à minha ficha financeira. E aí eu vou começar a avaliar o porquê e quem está acessando a minha informação. E vocês vão ficar espantados com o perfil de quem acessa o teu conteúdo. O titular de dados pessoais, a qualquer momento, tem o direito, a qualquer momento, mediante portabilidade do dado a outro fornecedor. Olha só que interessante. Portabilidade. Vocês já ouviram falar de portabilidade telefônica. Vocês já ouviram falar de portabilidade bancária, onde você pode pegar um empréstimo, um financiamento do banco A e transferir para o banco B. Você já pegou portabilidade telefônica, onde você está operando com a operadora A e você vai transferir para a operadora B. Quando você entra no conceito de portabilidade, significa o seguinte: todo o meu histórico, todas as minhas informações que estavam na operadora ou no banco A vão ter que ser totalmente transferidas para o banco B ou para a operadora B. E tudo aquilo que não tiver necessidade legal terá que ser sumariamente excluído dos bancos de dados do banco A ou da operadora A. Então, todo o meu histórico, toda a minha movimentação vai ser sumariamente transferido de um para outro. Isso se chama portabilidade. Então, a lei também me permite essa ação de portabilidade. Também, ela me faculta o direito de falar assim: eu não quero mais o meu dado nessa instituição, nessa empresa. Eu quero que os meus dados sejam eliminados, sejam excluídos. Então, a lei também me faculta isso.
dentre outros itens, ok? Nós já falamos aqui com relação ao consentimento, o cumprimento de operação de obrigação legal, todas as informações são voltadas para a proteção da vida, né? Eu tenho que olhar tudo isso com o foco na preservação dos dados da pessoa natural. Agora, uma das partes do nosso tema é ligado à área da saúde. E aí vem uma área muito sensível. Por exemplo, o prontuário eletrônico, o prontuário de saúde, a sua ficha dentro do hospital. Esses dados, eles são sigilosos, eles são preservados, eles são reservados exclusivamente à pessoa dona daquele prontuário. Se alguém usar essa informação de uma forma não correta, não objetiva, eu posso ter a minha individualidade exposta. Então, eu tenho que seguir uma série de ordenamentos. Nós já temos legislações, antes da LGPD, né, que nos protegem com relação ao prontuário eletrônico, ao nosso prontuário de saúde, o prontuário médico, né? Agora, com o advento do ambiente digital, esse prontuário ele tende a se tornar um prontuário eletrônico e ele vai poder passear mundo afora com você, tá? Esse dado vai poder ser compartilhado, esse dado vai ser possível de ser portado, ao ponto de que, se você vai num médico, você foi num determinado cardiologista, fez uma série de exames nesse cardiologista, ele te deu uma série de avaliações clínicas com base naqueles exames. Só que você não ficou satisfeito, você não gostou. É uma característica brasileira, tá? Ele resolveu ter uma segunda opinião. Aí ele foi procurar um outro cardiologista. Por esse conceito, pelo conceito do prontuário eletrônico, dessa ação de concentração dos dados de saúde e tudo mais, esse segundo cardiologista, ele deveria ter acesso aos seus dados, mediante a sua autorização. Então, está se passando por um ambiente, hoje em dia, de unificação, de unitização desses dados, aonde todas as empresas, todos os hospitais, todos os planos, as operadoras de saúde, nem tanto o conceito de plano, mas operadoras de saúde, eles vão passar a manipular essas informações. E essas informações, elas te caracterizam como dados sensíveis. Por quê? Se for identificado nos teus exames que você possui uma determinada cardiopatia, e essa cardiopatia coloca você como uma pessoa de alto risco, para uma operadora de saúde, se ela tiver acesso a essa informação, ela vai automaticamente, na hora de vender um plano de saúde para você, ela vai querer te vender um plano de saúde mais caro, porque você é uma pessoa de risco. Só que se você tiver essa informação vazada, você está tendo a tua individualidade exposta e você vai acabar sendo penalizado. Então, a lei, ela também busca um ponto de equilíbrio. Ela não quer que essas informações sejam compartilhadas para usos não específicos, para usos não autorizados. Ou seja, todo o acesso ele tem que ser regulado, tem que possuir aplicação específica. Quando eu vou trabalhar na área da saúde, que eu vou lidar com informações pessoais, eu não posso ter o compartilhamento, por exemplo, de exames. Agora, com o negócio do Covid, se eu tiver lá a divulgação dos exames das pessoas que trabalham comigo na empresa, e eu vejo lá que 48% dos colaboradores da empresa estão infectados, e eu souber quem é a pessoa, eu vou querer ficar a 10 metros de distância dela. Não é nem 1,5 metro, nem 2 metros, eu quero a 10 metros. Se possível, eu nem quero estar perto dela, para não correr risco. Mas se eu consigo ter essa divulgação da informação, eu estou expondo a individualidade da pessoa. Agora, se eu sei que a empresa possui aproximadamente 50% dos colaboradores contaminados,
eu vou desenvolver um plano de ação, eu vou desenvolver um comitê de crise, onde eu vou tratar esse risco, mas sem expor as pessoas que, porventura, estão contaminadas. A mesma coisa com qualquer outro tipo de patologia, que pode ser desde um problema respiratório, passando por um problema de cardiopatia, passando por qualquer outro problema de saúde. Eu não posso segregar, é dado pessoal sensível. Então, é vedado, né, o tratamento desses dados, aonde eu vou fazer uma seleção de risco. Então, se eu for tirar vantagem financeira em função desses dados de saúde, isso é vedado. O único que possui esses dados, porém, também de forma anonimizada, é o próprio governo federal, aonde ele utiliza esses dados com o objetivo estatístico, para desenvolver campanhas de saúde, campanhas de vacinação, campanhas de saúde da família, onde eu sei a incidência de determinada doença em determinada região, mas eu não tenho que saber quem são as pessoas, ok? Só que agora a gente entra na parte das empresas. Será que as empresas, a empresa que eu trabalho, a empresa que você trabalha, ela está preparada, né, para ter plena aderência à lei, principalmente se for para cumprir esse prazo agora? Nós estamos em maio, para entrar em vigor em agosto. Será que ela está preparada para a LGPD? Será que ela está estruturada para entender? Então, vamos lá. Entender seu risco de conformidade. A LGPD pode ser desafiadora e complexa, pois abrange controles rígidos para a garantia da conformidade. Ou seja, eu tenho que ter um pleno domínio, um pleno controle de tudo que eu estou fazendo com o dado dos titulares que transitam na minha empresa. Então, se for uma instituição de ensino, são os seus alunos e colaboradores. Se for um hospital, são os seus pacientes. Se for uma clínica de exame, são os seus clientes. Se for uma agência de viagem, são os seus clientes de turismo. E por aí vai. Eu tenho que saber claramente quem são e se eu estou em conformidade com o nível de dado que eu estou exigindo. Será que a minha estrutura está preparada para proteger esses dados? Será que os meus computadores estão no seu nível de segurança? Será que a minha estrutura permite pleno controle para não ter esses meus dados vazados? Será que os meus processos, ou seja, as minhas rotinas administrativas, elas estão adequadas para esse padrão legal? Isso é uma dúvida que a gente tem que trazer para qualquer empresa, porque não é fácil, pessoal. É bem complexo você conseguir fazer toda essa gestão, tratar todas essas informações. Então, por que isso? Porque a gente tem que entender que a LGPD não é um tema de tecnologia da informação. O foco dela não é TI. Ela também, o foco da LGPD não é segurança. Não é a segurança da informação o foco da LGPD. E ela também não é só uma questão de compliance, né, de aderência a padrões, né? A LGPD, ela é uma ação regulatória. Ela foi instituída pelo governo para que todas as empresas, para que todas as pessoas que capturam, lidam e tratam com dados pessoais e pessoais sensíveis, elas sigam efetivamente uma regra clara de jogo. Isso afeta todos os negócios, toda a cadeia de valor comercial do mundo de hoje. Então, algumas das problemáticas que se aplicam às mais diversas áreas. Então, primeiro de tudo, quando eu coloco esse conceito de regulatório, eu estou trazendo uma credibilidade da marca. Exemplo, se você ficou sabendo que o Facebook teve um vazamento de informação e você utilizava normalmente o Messenger do Facebook ou você usava normalmente as suas postagens privadas para tratar assuntos sensíveis, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito comercial, e essas informações
vazaram, caíram no domínio de hackers ou outras empresas, como é que vai estar a tua confiança na marca Facebook dali em diante, a partir do momento do vazamento? Vai ficar abalada. Automaticamente, a credibilidade, ou seja, o valor disso no mercado vai cair. Ela vai perder uma validade, ela vai perder clientes. Então, ela vai ter uma perda financeira. Todas as empresas elas vão ter que atender a ações regulatórias. Exemplo, no Brasil, hoje, as entidades regulatórias, por exemplo, a exemplo aqui o Bacen, né, o Banco Central possui regras muito rígidas com relação ao tratamento e à manipulação de dados de correntistas junto aos bancos. Mas nem por isso esses dados não deixam de ser vazados, porque não tem uma regra clara do que fazer, não tinha, né, uma regra clara do que fazer com os dados. Quando eu lido com o supply chain, ou seja, fornecimento, cadeia de fornecimento de mercadorias, nós estamos falando daquele conceito desde a hora que você compra a mercadoria até a hora que essa mercadoria está disposta, está colocada na sua mão, né? Eu tenho que ter todo esse gerenciamento. Hoje em dia, vocês estão habituados a consultar lá no site da loja virtual o tempo todo para saber no rastreamento onde que a mercadoria está, quando vai ser entregue. Num passado não muito distante, você tinha que deixar alguém de plantão na tua casa uma semana lá, esperando entregarem aquele imóvel, aquela encomenda. Hoje não. Hoje, pelo sistema de rastreamento, você já sabe que a mercadoria vai chegar na minha casa só na sexta-feira. Então, hoje e quinta eu não tenho que ficar em casa, mas na sexta eu vou ter que ficar em casa. Então, fica muito mais fácil. Quando eu penso em roubo de dados, né, nos meios de pagamento, nós tivemos casos aí de operadoras tipo Visa e America Express que tiveram vazamentos de dados dos seus cartões e, com isso, teve uma perda financeira absurda de pessoas que tiveram compras não autorizadas nos seus cartões. Fora o marketing, né? Vocês são vítimas daqueles números que ligam para vocês e não falam nada, ou aqueles robôs que ligam para vocês oferecendo produtos. Isso enche a paciência. Então, isso tudo vai afetar. Eu vou ter que entrar num padrão regulatório, eu vou ter que atender a uma demanda da lei, ok? Aqui, implicações e desafios. Se eu pisar na bola, tá? Se eu, empresa ou pessoa física, que seja controlador de um dado, e eu cometer uma falha, eu posso sofrer uma série de sanções. Essas sanções, elas começam desde uma simples advertência, ou seja, recebi uma carta da ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dizendo assim, amiguinho, tu pisou na bola, isso aí é só uma advertência, e você fique esperto, se acontecer algo de novo, você vai receber uma punição maior. Isso é uma mera advertência. E chega até multas que podem alcançar 2% do último faturamento oficial da empresa, limitado a 50 milhões por evento. Então, por exemplo, se tiver um vazamento de dado de uma pessoa que comprove que o dado dela foi utilizado de forma irregular pela empresa XYZ, que roubou dados da outra empresa, essa empresa que teve os dados roubados, ela vai ter que pagar 2% do seu faturamento. Se for uma mega corporação, estamos falando aí de um banco, estamos falando de uma grande empresa multinacional, com certeza 2% do faturamento dela vai ser superior aos 50 milhões. Então, ela vai tomar uma paulada de uma única multa de 50 milhões. Se tiver um segundo evento, um outro vazamento ou outro uso irregular do dado, ela vai tomar outra paulada de 50 milhões. E são várias multas. Isso pode, dependendo do porte da empresa, você pode levar uma empresa à falência, simplesmente por uma multa de 2% do faturamento. Passando por multas diárias, além de ações de publicização, ou seja, levar à mídia, colocar nos jornais e nas revistas, dizendo, olha,
A empresa XYZ é uma péssima empresa, ela não consegue gerir os dados e todos os dados das pessoas que estavam trabalhando com ela foram vazados. E passando, por último, no bloqueio ou mesmo a eliminação dos dados das pessoas que estão sobre a sua tutela. Ou seja, eu vou lá e digo que o banco de dados daquela empresa não poderá ser acessado. Bom, se o banco de dados da empresa não pode ser acessado, ela não vai poder faturar, ela não vai poder transportar, ela não vai poder vender, ela não vai poder fazer nada. Você fechou a empresa. É crítico. Então, o peso dessa lei é muito grande. Aqui é só um gráfico para nós acompanharmos a mesma questão das sanções, passando da advertência e chegando na eliminação dos dados. Até aqui, tudo bem, pessoal? Legal, professor. Perfeito, tudo certo. Muitas coisas que a gente nem imagina, né? Eu estou fazendo de uma forma bem rápida e bem aberta para vocês, de forma que vocês consigam ter uma visualização um pouco mais ampla desse conceito legal, tá? A gente tem que ter em mente que, como isso é uma lei, ela tem que atender determinados critérios. E todos os incidentes que forem documentados, eles vão passar por um processo. Não é simplesmente eu falar assim, o meu dado foi vazado na empresa A. Não, não. Vai ter uma espécie de um inquérito, né? Vai passar por uma ação de notificação, vai passar por uma gestão de incidente, passando por essa gestão de incidente, vai ter a efetiva justificativa da empresa. Se essa justificativa não for plausível, vai ter uma réplica disso. Então, não é algo que vai acontecer imediatamente, tá? Mas é algo que vai ser muito prejudicial para as empresas. E aqui eu fecho só com uma observação, né? O adiamento. A lei, ela estava prevista para entrar em vigor agora em agosto de 20, tá? Mas sofreu um adiamento. Então, aqui está de uma forma bem objetiva, né? Em meio ao atual contexto turbulento e de muitas incertezas, a Lei Geral de Proteção de Dados foi provisoriamente adiada. O adiamento, que já era objeto do projeto de lei, né, 1179, foi agora objeto da medida provisória. Então, a gente tem que entender o seguinte: medida provisória, quando é editado pelo governo, quando o presidente da República emite uma medida provisória, ela tem valor imediato. Então, a partir do momento que ela é publicada, ela passa a valer. Então, ele foi publicado em 29/4, né? Essa medida provisória, que fez uma postergação, ou seja, ela adiou a lei, ok? A entrada em vigor dessa lei. E qual foi a justificativa? A princípio, principalmente as questões do Covid, porque isso gerou um impacto e uma ação que dificultou o trabalho de todas as empresas e do próprio governo federal. Então, as empresas, elas trabalhando com equipes reduzidas, muitas pessoas em home office, o próprio governo está com a mão de obra reduzida. Então, isso tudo gerou uma série de dificuldades. Porém, essas ações, elas, com essa medida provisória e esse projeto de lei, ele está prevendo, né? Então, vamos lá. Data da medida provisória, em 3 de maio de 21. Toda a MP entra em vigor na data de sua publicação, conforme eu expliquei agora. Por outro lado, o seu texto ainda pode passar por modificações, e não apenas isso, será completamente rejeitado pelo Congresso Nacional. Quer dizer que uma medida provisória, ela pode sofrer alterações e ela pode ser recusada no Congresso. Se ela for recusada no Congresso, pessoal, a lei tem que entrar em vigor em agosto. Agora, daqui a 2 meses. E é o que aconteceu ontem, né? Até então, o Congresso Nacional não acatou uma série de itens que já vinham em edição e derrubou a primeira questão. Então, por via de regra, a nossa LGPD terá que entrar em vigor em agosto. Porém,
existe um projeto de lei que está em processo de análise. E esse projeto de lei adia a entrada em vigor da lei para 1º de janeiro de 21. Então, as empresas passariam a ter esse refresco, né? Esse aumento de prazo. Então, vamos lá. Além de preverem datas de início de vigência diferentes, a maior distinção entre a medida provisória e o projeto de lei é que a primeira não diferencia o tratamento do conteúdo material da lei e suas sanções. Ou seja, pela medida provisória, o que está vigente no momento, ou melhor, estava até ontem, né? Todas as disposições da lei geral entrarão em vigor em maio de 21. Então, agora a gente está numa sinuca aí. O governo federal, ele vai ter que tomar alguma atitude antes da entrada em vigor, ou editar uma outra medida provisória, ou o Congresso efetivamente votar esse projeto de lei, de forma com que as empresas tenham uma maior segurança jurídica para se definir de agora em diante. Ok? Agora eu deixo a palavra com vocês, né? Para ter seus comentários, dúvidas e o que eu puder esclarecer. E, na sequência, eu divulgo para vocês as fontes bibliográficas de onde foi utilizado esse conteúdo todo. Tinoco, boa noite, Felipe, tudo bom? Boa noite, Felipe. Com tudo isso, com todas essas mudanças e tudo mais, de que forma você acha que isso vai afetar todos os ambientes de BI? De uma forma clara, a partir da entrada em vigor da lei, todos os dados que estiverem nesses BIs, nesses data centers, que não possuírem um termo de consentimento, não poderão ser utilizados para nenhum outro fim, a não ser o legítimo interesse, ou seja, exclusivamente aquela atividade fim da empresa. Se ela for fazer desenvolvimento de projetos comerciais, de outras prospecções, de analytics em cima daquilo, ela não vai poder fazer. Ela só vai poder utilizar o dado exclusivamente para aquela única e exclusiva ação que ela tinha inicial. E se ela quiser compartilhar ou distribuir com outros, não vai poder. Ok, obrigado. Boa noite, Marco, tudo bom? Pois não? Meu nome é Matheus, cara. Assim, para quem trabalha com dados, por exemplo, quando a gente recebe um banco de dados do cliente para fazer o tratamento, para ficar uma pergunta prática, eu tenho uma agência de publicidade e é comum a gente receber bancos de dados de clientes. Certo. E a gente utiliza geralmente ferramentas para tratar esses dados, né? A gente não faz o tratamento manual. E essas ferramentas, às vezes, têm alguma política meio turva a respeito do armazenagem dos dados que a gente trata dentro dela. Mesmo que o cliente tenha autorizado a efetivação do uso desses dados dessa maneira. Mas, digamos, mais praticamente o pixel do Facebook, por exemplo. A gente usa os dados dos clientes dentro do pixel. Mas não fica muito claro como o Facebook destrói esses dados depois da utilização. Em caso de um possível vazamento do Facebook, e depois um posterior rastreamento até a identificação da empresa que disponibilizou esses dados. A responsabilidade fica com a empresa que disponibilizou os dados para o Facebook, mesmo tendo sido autorizado determinado uso e a captura desse dado tendo sido ilegal? Aí a gente tem que separar essa autorização do dado em 2 critérios. Primeiro critério, o controlador, ou seja, a pessoa que te forneceu a massa de dados, ela não tem, de acordo com o LGPD, ela não tem prerrogativa, ela não tem autonomia de compartilhar o dado de ninguém que está no banco de dados dela, salvo se aquela pessoa, ou seja, aquele titular que está no banco dela, forneceu essa autorização. Então, o que vai passar a acontecer? Toda vez que você receber uma massa de dados de um determinado cliente, vamos a empresa X forneceu um banco de dados de 10 mil clientes para você. Ela vai ter que fornecer 2 bancos de dados. Um vai ser os dados efetivos desses 10 mil clientes e o outro vai ser os termos de consentimento desses 10 mil clientes. O que esses 10 mil clientes autorizaram a fazer com o dado dele? Por exemplo, eu posso ter o meu caso, eu sou uma dessas pessoas que está no meio desses 10 mil clientes. Eu falo para você que eu autorizo compartilhar o meu e-mail, mas não autorizo compartilhar o telefone, não autorizo contato por telemarketing.
Tudo bem? Então, na hora que você for tratar essa massiva de dados, você vai ter que fazer a validação do tipo de campanha que você vai fazer com a forma como o dado foi autorizado. Se essa autorização não for clara e não for específica, e nela também não disser que foi autorizado para compartilhar com um terceiro, detalhe, tá, Matheus, né? Detalhe, se não tiver claro quem é o terceiro que eu estou autorizando o compartilhamento, esse dado não tem valor e você está passível de punição. Entendi. Ou seja, toda aquela a tua base de dados para e-mail marketing, pode esquecer, ela está desautorizada. Entendi. Quem mais, pessoal? Eu tenho mais uma. Foi bem... Pode falar. Eu tenho mais uma. A gente tem, geralmente, algumas políticas, né, para explicitar quais serão os tratamentos desses dados. Só que é muito comum que, mesmo que isso esteja muito claro e simples de entender, a pessoa pule a etapa de autorização, né, o famoso li aceito, mas nunca li. Correto. E aceito os termos de uso. Como é que fica? A gente sabendo que isso já acontece atualmente, as pessoas autorizam o tratamento de dados de determinadas maneiras, mas elas não conhecem exatamente o que elas autorizaram, porque elas não chegaram a ler, e já aconteceu antes, por exemplo, da legislação brasileira decidir a favor do cliente, mesmo ele tendo autorizado, principalmente contra o Facebook, né, aqui no Brasil já aconteceu, ele ter autorizado esse uso de dados de tal maneira, porém ele falou, não li, e não estava claro para mim isso, porque a gente sabe, né, a maioria dos usuários não lê, acho que nenhum usuário lê isso, e depois eles eles contrariam, né, aquela autorização primária. O que vale? Qual que é a melhor maneira de explicitar as intenções que a gente tem com esses dados? A gente tem que tratar a seguinte situação. Todas as empresas elas vão ser obrigadas a ter um portal de privacidade, onde nesse portal de privacidade vai ter que ficar claro todas as políticas que a empresa vai tratar e vai adotar com relação ao dado de todos os titulares que ela tratar. Então, já o ponto primeiro. Nesse portal de privacidade, as empresas vão ter que permitir que os titulares dessa informação exerçam livre-arbítrio, ou seja, eu posso a qualquer momento, a qualquer tempo, entrar lá na minha ficha e fazer um consentimento ou global ou granular. O que seria o global e o granular? O global fala assim, amiguinho, tu pode fazer o que tu quiser com os meus dados. Sim, e ele tratou isso como sim para todo. Na GDPR, na Europa, já tem empresas que adotam isso. Porém, se eu clicar em detalhes, se eu for em detalhes nesse sim para todos, vai me aparecer uma granulação, ou seja, quais são as atividades que eu estou dizendo que é sim para tudo. Então, eu vou dizer que é sim para telemarketing, eu vou dizer que é sim para compartilhamento, eu vou dizer que é sim para e-mail marketing. Eu vou estar lá dizendo exatamente quais são os tratamentos que eu autorizo. E detalhe, com esse portal da privacidade, o cara não vai conseguir deixar o dado dele no teu portal se ele não fizer uma escolha. Ou é sim, ou é não. Ou ele te autoriza, ou ele não te autoriza. Se eu falar assim, eu não vou assinar, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, então o meu dado vai ser automaticamente eliminado. Porque se você está colocando os seus dados na empresa e você não quer que compartilhe, você vai dizer não. Se você está colocando os seus dados na empresa e você autoriza o compartilhamento, ou eu compartilho para tudo, ou eu compartilho para finalidades específicas. Então, eu tenho que ter uma ação. Ou é sim, ou é não. Se eu quero ficar em cima do muro, o meu dado não fica nessa empresa. Entendi. Mais. Professor, muito bom. Acho que as horas já se avançam, né? Muitos alunos já vão entrar em aula, mas foi perfeito. Acho que foi muito bom. Acho que teve uma boa participação também, interação dos alunos. Acho que não resta dúvidas, né, da importância das informações que o senhor colocou aqui. E muito obrigado por ter aceitado nesse convite da gente e ter participado desse webinar para os convidados, né? Não só alunos, mas quem tem vontade de participar. Sem problema, pessoal. Eu estou colocando nessa última apresentação, essa última transparência aí, os meus dados, está o meu LinkedIn aí, o meu e-mail como professor. Quem quiser fazer algum contato, é só me acionar pelo LinkedIn, pode me pedir qualquer explanação, qualquer dúvida.
que eu vou estar divulgando, e eu vou colocar essa apresentação disponível aí no meu site, que seria o emitinoco.eti.br, tem lá uma opção artigos, e vai estar lá disponível essa apresentação de hoje. E obrigado a todos e uma boa noite, e saúde a todos, por favor. Obrigado, professor. Parabéns pela apresentação. Valeu, alunos. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau.